Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz de Jesus, o amor de Maria para todos. Vamos iniciar mais um vídeo para você. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine, que nos abençoe pela porta do Imaculado Coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, peço-vos o dom da sabedoria, para melhor conhecer a vós e as vossas divinas perfeições. O dom do entendimento para discernir com clareza o espírito dos mistérios da Sagrada Fé. O dom do conselho para que eu viva conforme o princípio da fé. O dom da ciência para que eu procure e sempre encontre conselho em vós. O dom da fortaleza para nenhum temor ou preocupação terrena jamais me separe de vós. O dom da piedade para que eu sempre sirva vossa majestade com amor filial. E o dom do temor do Senhor para que eu tema o pecado que vos ofende, ó meu Deus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos trazer uma coisa aqui sobre o que acontece hoje nas igrejas. Vamos falar sobre a comunhão na mão e algumas coisas que são reveladas de processos forçados pelos exorcistas. E aquela moça sobre Annelise Michel, ela fala, o próprio inimigo fala pela boca dela sobre a situação da igreja e sobre a comunhão na mão, a hóstia. Tudo aquilo que Jesus falou pelo profeta Pedro II sobre a hóstia, não só no livro A Palavra de Deus, mas a gente vê vários relatos, até de possessos, demônio falando pela boca de possessos, sobre a gravidade e o erro que é receber a hóstia na mão, e tem muitas pessoas que fazem isso porque acham que tem que obedecer o sacerdote. Olha para vocês verem. Annelise Michel. Na década de 1970, a mística possuída Annelise Michel pagou pelos pecados da Alemanha, particularmente os do clero apóstata. De fato, a mesma Annelise revelou aos sacerdotes que ajudaram que Nossa Senhora havia pedido a ela que se oferecesse como vítima para reparar os pecados da Alemanha, em particular do clero apóstata. Foram praticados exatamente 65 exorcismos entre 24 de setembro de 1975 e 1º de julho de 1976. Olha só para vocês verem o que ela fala sobre, o que o próprio demônio fala na boca dessa moça sobre a comunhão na mão. Sobre a reforma litúrgica. A comunhão na mão ofende a Deus de uma maneira incrível. Nós, porém, nos alegramos dela. O anfitrião, Jesus, na mão ofende a Deus e leva à condenação das almas. Olha só, vai vendo. Todo mundo agora puxa as patas para tomar a comunhão e nem se ajoelha mais. Ah, meu trabalho. Muitas hóstias são profanadas porque são dadas em suas mãos. Eles nem percebem isso. O altar voltado para os fiéis foi nessa nossa ideia. Todos eles foram atrás dos evangélicos como prostitutas. Os católicos têm a verdadeira doutrina e correm atrás dos protestantes. A comunhão em pé foi uma grande vitória. A hóstia consagrada deve ser dada somente na boca. Somente o sacerdote pode dar a comunhão. Os genuflexórios devem ser recolocados na igreja e devem ser usados por todos. As almas devem se ajoelhar diante do Santíssimo, mas nós não queremos isso. Queremos que as pessoas não se ajoelhem na igreja. Tá aí, meus irmãos, o demônio falando pela boca de uma possessa sobre a comunhão, que a comunhão, quando é dada na mão, você que recebe a comunhão na mão, você está dando vitória para Satanás e ofendendo a Deus. Ele fala isso pela boca dessa possessa Annelise Michel. Ah, mas é mentira, então pesquise, busca, conheça. Tudo aquilo que Jesus disse ao profeta Pedro II, falar sobre isso, está no livro A Palavra Viva de Deus. E hoje a gente vê muitas pessoas, às vezes, pratica e não tem conhecimento, não sabe. Então fique sabendo agora, não receba a comunhão na mão, ajoelhe e peça ao sacerdote para colocar na sua língua. E tem alguns também aqui, exorcistas, que fala sobre os acontecimentos hoje que está acontecendo, e é muito grave, sobre a hóstia, acabei de falar, Judas
ele fala, se os bispos não permitissem a comunhão na mão, isso não teria acontecido. Isso se refere às hóstias consagradas que se vendem, certamente para rituais satânicos. Só falar para vocês, quando a hóstia é dada na mão em pé, facilita para que os discípulos de Satanás peguem essas hóstias e leva para fazer sacrilégio, fazer missa negra. Por isso que o inimigo ele trabalhou para que desse a hóstia na mão, para que facilitasse para ele fazer esse trabalho, missa negra. E quando dá hóstia na língua de joelho, está agradando a Deus. Agradando a Deus e o modo correto. Quando se recebe na mão e em pé, está agradando o demônio. Ele está falando aqui pela boca dessa possessa. E aqui ainda ele fala do rosário. Olha só para vocês verem a importância do rosário. Tem pessoas que dizem que rezar rosário para quê? Nós estamos vivendo no mundo modesto. Tem que rezar novas orações. Rosário é coisa de velho, é coisa do passado. Mas se eles soubessem o quanto que é eficácia e o poder é o Santo Rosário, eles rezavam todos os dias. Olha só o que o próprio inimigo fala na boca dessa possessa sobre o rosário. Os bispos são estúpidos o suficiente para acreditar nos teólogos como Kung, mais do que o Papa Paulo VI. Este é o mês do rosário, ele falando, mas muitos poucos o recitam, porque os párocos acham que não é moderno. São tão tolos, se soubessem da sua importância, é uma forte arma contra Satanás, contra nós. Olha só o demônio falando que o rosário é muito forte contra eles. E tem poucas pessoas que rezam rosário. Se os sacerdotes falassem mais do rosário nas homilias, para as pessoas rezarem o rosário, o mundo seria outro. Satanás não teria tanta força sobre as pessoas. Ele fala, os católicos têm a verdadeira doutrina e correm atrás de protestantes como prostitutas. Meus irmãos e minhas irmãs, olha só sobre o que Judas fala na boca dessa possessa. Ele fala assim, ao entregar a comunhão na mão foi o meu trabalho. Olha aí, Judas, a água benta deve retornar às casas. Além disso, o crucifixo deve retornar ao seu lugar no lar. A Sagrada Face deve ser venerada. A imagem da Divina Misericórdia deve ser propagada. É muito importante orar. São José é a coisa mais importante. Judas disse, pessoas em pé durante a Santa Comunhão me agrada mais do que ajoelhadas. Eu faço melhor para que ninguém se ajoelhe. Olha aí, vai vendo. Em 1975, Judas também disse, pela boca dessa possessa, estamos muito felizes com as novas reformas, estamos muito felizes com essas mudanças. Olha aí, tá vendo? Então, assim, são relatos de possessos que o próprio inimigo fala pela boca deles, relatando sobre a comunhão na mão, a gravidade que é, e sobre o modernismo e sobre o protestantismo. Por que eu estou trazendo esse vídeo? Porque tem muitas pessoas que elas não têm conhecimento, na hora que a gente vai falar sobre isso, acha que a gente é radical, acha que a gente quer saber mais do que o padre, acha que a gente é ignorante, mas elas não pesquisam, elas não buscam. Fala que o livro A Palavra de Deus são falsos, as mensagens são falsas, e nós sabemos que Jesus, através do profeta Pedro II, ele já falava sobre a hóstia. E está nos alertando o perigo que está correndo a humanidade em continuar causando esse sacrilégio de pegar no corpo de Cristo, principalmente as ministras e ministros da Eucaristia, que fazem isso. Então, assim, muitos às vezes acham que está agradando a Deus. Não, mas Deus me chamou para isso. Mas não é correto. Se o próprio inimigo está falando aqui pela boca de uma possessa, que é a comunhão dada na mão, vitória para ele, que somente o sacerdote tem a mão consagrada para tocar no corpo de Cristo, e Jesus está nos alertando há anos, através do livro A Palavra de Deus, para não fazer isso. Tem uma mensagem de Jesus ao profeta Pedro II, vou trazer aqui para vocês, que fala sobre isso, a comunhão na mão, que é uma coisa assim muito, muito grave. Na mensagem de 9/5 de 1995, a Santa Hóstia, Jesus fala: agora quero te falar, meu filho, sobre a Santa Hóstia consagrada. Todas as vezes que um filho meu pegar nela sem purificar os seus dedos, é como tirasse de mim um pouco do meu poder, porque eu sou a luz e nela está toda a minha grandeza.
Até os anjos, para me tocar, eles dobram seus joelhos na minha frente, em ato profundo de respeito. Agora os meus filhos na terra pegam na Santa Hóstia em suas mãos como se fosse um simples pedaço de pão. Os que tiveram essa ideia de fazer isso comigo vão chorar amargamente quando estiverem em minha presença vendo a minha grandeza, seja padre, bispo, arcebispo ou cardeal. Vai vendo, Jesus ainda fala nessa mensagem ao profeta Pedro II. Se querem, meus filhos, ter-me por inteiro com toda a minha luz no vosso coração, não toquem na Santa Hóstia. Recebam na boca, porque a língua é a porta da minha entrada para o vosso coração. Vai vendo? Quanto mais respeito tiverem por mim, mais eu vos amo. Obrigado, meu filho. Quero estar com todos como estou com o meu filho Bento. Minha paz. Essa é a mensagem de Jesus ao profeta Pedro II. Eu não sou perfeito, eu tenho meus defeitos, sou um pecador, mas a verdade é a nossa missão de católico cristão falar. Não obrigamos ninguém a fazer nada que a pessoa não queira. Nós temos que falar aquilo que Jesus fala. A verdade é como Santa Bernadette. Eu vim para informar, eu não vim para obrigar ninguém a fazer nada. Então, estou passando a mensagem para vocês. Então, vocês que vai ler essa mensagem, vai colocar a mão na consciência e vai ver o que vai fazer. Então, assim, são verdades que tem que ser ditas. Você não vê os sacerdotes falando isso na missa, sobre a gravidade que é receber a comunhão na mão. Porque se eles falassem isso na missa, falassem, gente, eu quero falar uma coisa para vocês, é muito grave quando a gente recebe a comunhão na mão, é sacrilégio, ofende muito a Jesus. Quando é que eles falam isso? Vamos ter mais um respeito com Jesus sacramentado, vamos ajoelhar, vamos receber na língua dignamente, como a igreja ensina. Se tiver alguém que tiver algum problema de coluna, tudo bem, mas se você é uma pessoa sadia, aguenta ajoelhar, ajoelha. Vamos dar o corpo de Cristo na língua para que Jesus seja glorificado, seja adorado. Cadê que eles falam isso? Não falam. Então, assim, nós leigos é que temos que falar. Amém? Um grande abraço a todos, salve Maria Imaculada, salve glorioso São José.